Antes de começar, quero pedir a todos que chegaram até aqui para se inscrever no canal, deixar o seu like, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o seu comentário para que possamos fazer novos vídeos. Também contribuir aí para o canal continuar a crescer e possamos fazer mais e mais vídeos para você. Siga-nos nas redes sociais e não deixe de curtir os nossos vídeos. Hoje nós temos uma convidada bem especial. Ela é professora de matemática e com certeza é uma matéria que é odiada por muitos, mas uma paixão por outros, né? Atualmente ela é diretora da rede municipal aqui em Tatuí. Ela é formada em Ciências Contábeis desde 95 pela Faculdade Campos Sales da Lapa, em São Paulo. Posteriormente fez licenciatura pela Resolução 2 do MEC, com a graduação, no caso, em matemática. É pós-graduada em psicopedagogia, em matemática financeira pela FAVENE e também pós-graduada em gestão escolar. Mãe do Rafael e uma apaixonada pelo TikTok. Em nosso bate-papo de hoje, vamos falar sobre educação, formação, vocação ao magistério e a experiência diária dentro do magistério. Com vocês, professora Dulce Martins. Seja muito bem-vinda ao nosso canal, professora. E vamos lá para a vinheta. Olá, tudo bem? Eu sou o professor Kleber, aqui no Educast de hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje nós vamos conversar de tudo um pouco e a nossa convidada é a professora Dulce. Seja muito bem-vinda, professora. Obrigada, Kleber. Obrigada mesmo pelo convite. Pelo convite, certeza. Conta pra gente, assim, antes de você começar a falar de você, fazer uma pergunta sobre o futuro. Quando a gente fala em futuro, o que o futuro representa para você? Eu queria um futuro que eu conseguisse estar bem, aposentada, né? E bem de saúde, para poder curtir, né, a nossa terceira idade de uma melhor maneira, né? Com saúde, né? Com saúde. Então, não a gente trabalhar e às vezes não conseguir nem, né? Não desfrutar do que a gente tanto trabalhou. Então, eu gostaria que o futuro eu pudesse curtir minha vida, curtir minha casa, curtir meu filho, né? Curtir minha mãe ainda, que está com 82 anos. Sim. Mas com qualidade, né? Porque como a gente tem um trabalho muito estressante, o meu medo é esse, que no futuro a gente tenha que... Não tenha como aproveitar, né? Seja cobrado isso da gente, né? E um pouquinho dessa sua história como professora. Então, Kleber... Como que surgiu essa... eu vou ser professora, é meu sonho. É meu sonho. Nunca... A gente brinca, né? Quando a gente é criança, a gente brinca. Principalmente menina, né? É casinha, é professora, você ensina os amigos. Se espelha no professor do prezinho. Exatamente. Eu nunca fui assim, porque eu não tive irmãos, né? Eu sou filha única da minha mãe, eu sou filha única. Então, eu sempre brinquei muito sozinha. Eu sempre brinquei muito de papel. Eu gostava de escritório, sabe? Minha coisa era com escritório, não sei porquê. Era sempre... Eu carimbava papel, eu sempre gostei muito dessas coisas de escritório. Mas, enfim, comecei, assim, nunca pensei em ser professora. Eu comecei a trabalhar muito cedo, com 14 anos. Eu fiz 14 anos em janeiro, em abril eu já estava numa empresa, registrada e tudo. No escritório? No escritório, era uma empresa eles vendiam produtos para dentistas. Então eles tinham a matriz, era em Alphaville, e tinham as filiais espalhadas pelo Brasil inteiro, em toda a capital. Você morava em São Paulo? Eu morava na Grande São Paulo, eu morava em Itapevi. Tá. Até outro dia eu vi a professora do Ari, que veio aqui, né? Adriana, de falar da Grande São Paulo, eu morava em Itapevi. E aí eu comecei a trabalhar nessa empresa. Minha mãe trabalhava em escola, minha mãe é concursada ela foi inspetora de alunos e depois ela foi, na época era escriturária, não sei se você lembra, né? E eu sempre tive na escola, mas com ela, né? E nessa empresa eu fiquei muitos anos, eu fiquei 15 anos. Eu entrei com 14, saí com 29 anos. Eu acho que eu imaginava que eu nunca fosse sair dali, sabe? Que eu iria
me aposentar ali. Me aposentar. Eu lembro que quando eu entrei, a gente tinha os 30 anos de contribuição, né? Então eu falo, nossa, eu vou me aposentar cedo, com 44 anos eu vou aposentar. Comecei com 14, né? Uhum. E eu imaginava mesmo na minha cabeça que eu ia ficar lá. E eu fui, realmente eu fiz uma carreira lá dentro, eu saí como supervisora, eu entrei como auxiliar e saí como supervisora. Mas quando eu saí, Kleber, eu não arrumava emprego. Eu distribuí currículos, assim, por toda... Aí você, no caso, já era formado em ciências? Já era formada em ciências contábeis, né? Eu me formei em 95, né? Então eu tinha faculdade. Por que eu fiz ciências contábeis? Porque eu trabalhava na parte de cobrança do escritório. Uhum. Então eu ou era administração ou era ciências contábeis, mas eu sempre fui assim meio visionária, eu pensava, administração eu vou ter que trabalhar para os outros, né? Uhum. Mas ciências contábeis eu posso montar o meu Montar o escritório de escritório e ter um negócio contabilidade. próprio. Só que não é tão fácil Tão assim. fácil assim. Né? No curso de ciências contábeis, inclusive, muita gente fazia ciências contábeis porque o pai tinha um escritório, porque o tio tinha um escritório, porque o avô tinha. Quer dizer, aquela de manter Teoricamente, eu já tenho um emprego garantido. Exatamente. E eu não, né? E eu estava lá na empresa. E na empresa era uma empresa familiar também. Então você não tinha muita chance, assim, de... Por exemplo, um cargo de direção eram para os familiares, para quem... Então eu já tinha chegado ao que eu podia chegar, que era o cargo de supervisora. Dali eu sabia que eu não ia mais, talvez, conseguir muita coisa. E eu fui mandada embora e aí eu comecei a distribuir currículo. E aí foi a grande dificuldade, porque as pessoas não queriam me contratar. Quem estava me entrevistando falava, poxa, ela sai como supervisora, ela vai querer o meu lugar. Muitas vezes era o supervisor da área que estava me entrevistando, né? E eu fui ficando ali, né, o dinheiro vai acabando da indenização. Mas, em né? geral, acontece bastante isso, né? Quando você sai de uma empresa, uma indústria, né? Um comércio muito grande, com cargo superior, tem esse problema, né? Porque o próprio entrevistador, muitas vezes, ele está naquela função, né? E uma vez um entrevistador falou para mim, a cadeira que eu tenho é pequena para você. E eu pensava assim, mas eu quero trabalhar, eu preciso trabalhar. Era só eu e minha mãe, né? Então, eu tinha que manter renda, eu era rimo de família, né? Então, você sabe que o Estado não é um salário muito bom, então eu tinha que trabalhar. Aí fui ficando, e uma diretora dela, uma ex-diretora dela, encontrou e perguntou de mim, né? Ela falou, ela tá sem trabalhar. Ela falou, então, fale para ali na escola. Como eu já tinha faculdade, né? Aí começa como eventual. Eu fui. Lá em Itapevi. Era uma escola, acho que a maior escola até de Itapevi, porque na época os diretores eles ganhavam por aluno, né? Era a maior escola. E ela era uma pessoa ela já me conhecia desde novinha, né? Assim, minha mãe trabalhou bastante tempo com ela. E eu fui, a inspetora também me conhecia, porque Itapevi é uma cidade pequena, né? Então, você já morando há muitos anos, você é igual aqui. Cada um perto de Jandira ali, né? Isso, Jandira, Barueri, a última, né? Perto do pedágio ali na Castela. E aí eu fui. Ai, meu Deus, eu entrei numa época ainda era sexta série. Eu saí, Kleber, falei para minha mãe, não tem condições, mãe, eu não vou aguentar. A criançada era muito, né? E eles pegam o seu ponto fraco, porque eu nunca tinha entrado numa sala de aula para dar aula, né? Então, você entra como eventual, você não tem nada preparado, né? E aí hoje já tem esse conceito, né? De você preparar, receber um material que de repente um professor deixou. Exatamente. Naquela época. Mas quando você entra assim, de repente, você não conhece nada, você não conhece as pessoas, né? E eu odiei, Kleber, eu juro pra você que eu odiei a sala de aula. Eu falei, isso não é pra mim, eu não quero. E me senti muito triste, muito frustrada. E aí, uma vez eu escutei que é quando você vai fazer algo que aquilo te dá muito medo, faça aquilo porque é aquilo que vai dar certo. E aí eu passei aí na escola que minha mãe trabalhava. Tinha um projeto de férias, não sei se você lembra, projeto de verão, projeto de férias. Alguma coisa assim. E aí eu comecei nessa escola, que era uma outra escola mais centralizada, em Itapevi, onde minha mãe trabalhava. E ali eu fui me identificando, porque eu ainda era jovem, né? Eu tinha 29 anos, e eu me identifiquei muito com os alunos de ensino médio, fui gostando e fui fazendo assim com as crianças e fui me identificando.
Aí foi quando eu resolvi fazer a Resolução 2, porque eu era bacharel em ciências contábeis, eu não podia dar aula, né? Você Uhum. fica sempre para o final da lista, né, É. da atribuição. E aí eu fui fazer. E esse curso de Resolução 2, para mim, foi um curso assim que eu me encontrei, porque eram várias pessoas na mesma condição, porque eu já, beirando os 30, eu imaginava assim, meu Deus, eu começando uma carreira nova, Uhum. novamente, né? E com Aí você medo, né? percebeu que existiam outras pessoas na mesma situação. Kleber, olha, eram tantos, eram pais de famílias, engenheiros, sabe? Jornalistas, fazendo a Resolução 2. Uhum. E ali eu me identifiquei, eu fiz amizades, eu gostei do curso, porque eram as disciplinas pedagógicas, né? Certo. Então Uhum. tinha curso de didática, tinha curso. E eu fui me identificando também. E dando aula. Continuei, aí já fui pegando mais aula, né? E você já vai criando Uhum. mais vínculos, né? Vai E subir a pontuação. exatamente, aí já vai melhorando, né? E continuando, nunca parei, fui indo. Uhum. E quando foi em 2004, saiu um concurso do Estado. Eu já estava dando aula, Uhum. já tinha algumas aulas minhas mesmo, né? E eu pensei, a minha oportunidade agora de ficar efetiva do Estado, né? Sim. Uma garantia, porque eu já estava com 30 e poucos anos, 32 anos, você já começa a se preocupar com, É. né? Com o futuro. E fiz o concurso. Era um concurso gigantesco. Foram aprovados, de matemática, foram 13 mil aprovados. Bastante. Eu lembro até minha classificação, eu fiquei 11.416. Por quê? Porque eu não tinha base ainda, né? Uhum. Eu lembro que eu podia ter ido muito melhor, sabe? Mas eu estava muito, assim, apreensiva. Eu sou muito, muito preocupada, muito angustiada. Eu lembro que, na semana da prova, eu tive todos os problemas possíveis, febre, porque eu falava assim para mim, a minha chance de conseguir me manter no emprego, né? E quando o concurso é pela manhã, acho que ainda é mais tranquilo, Eram né? 2 provas, era de É, manhã e à tarde. é porque a parte teórica de Isso, legislativa e tudo é separado da parte específica, né? isso. É, E eles só corrigiam a sua dissertativa se você fosse tivesse bem conseguido a metade da prova na objetiva, legislação, né? sim. E quando foi, eu lembro que você tinha que acertar, acho que eram 40 na metade, né? Na prova eram Uhum. 80 questões. 40 questões você tinha que acertar para eles corrigirem a sua parte dissertativa. E eu lembro que eu fiz 38. Nossa, naquele eu fiquei super chateada, fiquei triste, me senti amargurada. Aí eles cancelaram algumas questões, acho que umas 2 ou 3 questões. Então eu consegui Conseguiu. várias pessoas, Aí né? a sorte que cancelou aquela que de repente você tinha errado, né? É, e aí eu lembro que eu consegui que corrigissem na dissertativa. E graças a Deus na dissertativa eu fui bem. Uhum. E aí eu passei, né? Passei não numa classificação tão boa, passei numa classificação mais para o fim, mas eu pensava, eu vou O conseguir. importante era ter passado. Exatamente, né? Quando chamar, eu estudo. Exatamente. E a nossa vontade, minha e da minha mãe, era vir para o interior, porque a gente tinha parentes, a gente tem até hoje, que moram em Boituva. Uhum. Então, o nosso sonho era poder eu vir efetiva, né, Uhum. para Boituva. Então, mas naquela época não tinha internet como tem hoje, né? Assim, a gente tinha que acompanhar eles iam colocando as classificações das pessoas, né? Uhum. E assim, praia já no segundo dia já não tinha mais praia, né? Os lugares de praia já não tinham mais. A Aí em São capital Paulo já também já acabou, não sei se atingia. você lembra, né? É. E aí eu pensava, ai meu Deus, será que eu vou conseguir? Quando chegou perto da metade assim dos dias, já não tinha mais interior nenhum. Tinham acabado. O interior ia ser bem lá o Paraná, o Mato Grosso. Aí, assim, aqui. Aí a única coisa que, por exemplo, aqui, região de Sorocaba, não tinha nada. Nada, nada, nada. A única coisa que sobrava era Grande São Paulo. Aí eu falei, pelo menos eu vou, né, Uhum. ficar por aqui mesmo. E realmente, fiquei numa escola que eu queria, escolhi a escola que eu. Era uma escola de periferia, mas eu gostava da escola, Já sabe? Assim, conheci. já conhecia. Já conhecia. A coordenadora me ensinou muita coisa. Eu aprendi muita coisa. Diário, todos os meus diários eu aprendi com ela. Uhum. Se fazia o diário, ela vinha com um papel assim, dizendo tudo errado.
Aí eu falei, mas eu caprichei tanto, mas dali que eu aprendi, sabe, a fazer. Então era uma escola que eu já gostava. E aí eu fui no dia da atribuição, peguei essa escola, e aí comecei isso, eu ingressei. Então em 2005 eu ingressei efetiva no estado, né? Uhum. Nessa escola. Nessa escola era Lá em Thales, Itapevi. chamava Thales Panchacon, E era em Itapevi era mesmo. Itapevi mesmo. E eu adorava lá a escola e tal. E quando foi. E fiz muitas amizades com gente daqui do interior. Tinha muita gente de fora. Gente daqui de Avaré, gente de Arandu, que é aquela pequenininha Uhum. perto de Avaré. E eu tinha uma amiga assim, de Avaré que eu falava. Aí naquele ano, o governo do estado fez a remoção para o ano seguinte. Deixou a gente trabalhar um ano efetivo e fez a remoção, coisa que ele não podia, né? Ele sempre fazia com 2 anos a 2 anos. remoção. Mas como estava muita gente fora do seu local Da cidade de da origem. cidade de origem, ele resolveu fazer. E eu lembro que eu sempre sou um pouco pessimista, sabe? Eu sempre acho que o copo tá vazio. Eu falava para ela, vocês todas vão conseguir se remover, menos eu, porque aí era a oportunidade da gente vir para cá, né? Uhum. E aí ela falava, pai, Dulce, você vai conseguir também. Mas Tatuí você já conhecia? Não, eu conhecia Boituva. Conhecia Boituva. Tatuí, A ideia era vir para era Boituva. vir para Boituva. Só que aí eu lembro que eu lancei 20 e poucas escolas na remoção. Aí eu coloquei Boituva, mas só tinham 2 escolas do estado em Boituva. Eu nem sei quantas hoje Até hoje. tem, né? Agora que parece que inaugurou mais uma. Nessa época Agora era o são Vercelino 3. e mais uma, né? Isso, exatamente. Então eu já imaginava, para Boituva eu não vou conseguir. E coloquei Boituva, coloquei Peró, que ficava próximo, e coloquei Tatuí. Todas as 10 escolas de Tatuí eu coloquei, sem saber onde é. Uhum. No escuro total. Meu tio, né, que mora em Boituva, ele me falou, vai colocando as cidades, né? Eu lembro que eu coloquei até Sorocaba, porque eu falei, de repente eu não consigo vir para Boituva, mas eu vou para Sorocaba, que é uma cidade mais, assim, é interior, mas é um interior com mais condições. Uma cidade grande do interior. Exatamente. E aí eu coloquei a minha 5ª escola de Boituva, a minha primeira escola de Tatuí era o Ari. Uhum. E Foi aí, pela ordem alfabética. eu acho que era porque onde tinham mais vagas. Mais vagas. Mais vagas, porque a gente colocava por vaga. Uhum. Eu lembro que, se não me engano, Kleber, de matemática tinha 7, 8 vagas. Eu não vou me recordar, mas eram bastante vagas, né? Uhum. Falei, vou colocar essa escola. Mas não sabia onde ficar. Totalmente no escuro. E aí, eu lembro que a secretária da escola ligou para minha mãe e falou assim, ai, saiu, Tatuí. Aí quando ela falou Tatuí, sabe quando dá aquela tristeza, né? Porque eu queria Boituva. Queria Né? Boituva. Mas, falei, tá perto, né? A gente vai conseguir ficar perto. E aí eu liguei para a escola. Liguei para o Ari. E o Ari era... Isso em 2006. 2006. No final 2005, finalzinho de 2005, né? Início de 2006. Aí eu lembro que eu liguei. Quem me atendeu foi a Sandra. Não sei se você lembra da Sandra. Sandra Duarte. Sandra era coordenadora, né? Eu disse, não, então eu vou te passar para vice-diretora, que era a Elzi. Dona Elzi. Aí eu lembro que eu fiz essa pergunta. Mas é próximo ao centro? Porque... Gente, ela... Próximo, aqui não tem nada longe, né, Kleber? É tudo perto do centro, né? A gente não é colado no banco. Não, mas a gente que mora na Grande São Paulo, pra cá, é tudo mais fácil, né? E aí eu vim pro Ari. Aí eu lembro que eu vim até no dia 8 de dezembro, que é feriado aqui em Tatuí, né? Chegamos tudo fechado, a gente deu aquela... Aí no dia seguinte, aí... Assim, eu não gostei muito da escola, porque era daquele subidão, né? Aquela... Ari... Mas vim. E aí viemos, eu e minha mãe, alugamos casa aqui, né? Começamos a... Então começou a minha história assim. E aí eu já vim efetiva. E fui no Ari, eu fiquei uns 15 anos, né? Sim. Até virar a escola PEI, né? E em 2008, 2007, a Dona Elzi mesmo fez um convite para mim. Dulce, você não quer trabalhar na prefeitura com... Meu marido está precisando de uma professora.
marido dela é o seu Carlos, né? Uhum. Teve um processo seletivo, mas esgotou o processo seletivo e ainda está se necessitando de uma professora de matemática. Aí, só que era mais longe um pouquinho, na Vila Angélica, você topa aí? Isso em 2007, agosto de 2007. E aí eu comecei na prefeitura. E naquele ano de 2007 teve o concurso da prefeitura. Uhum. E aí eu ingressei também como professora da prefeitura na mesma escola, lá no próprio... Na época era no Lígia, né? Que é lá na Vila Angélica. Depois que teve a troca, né? Foi mais pra frente, Bem já na mais época pra da frente, pandemia né? que teve a troca. E aí, nossa... E eu realmente, assim, sabe, Kleber? Foi a minha... Tive sorte de ter passado nos concursos, porque você ser concursado é muito mais... Você trabalha mais sossegado, né? Uhum. Assim, do que aquela... Porque os professores que não são concursados, principalmente no estado, eles sofriam muito, né? Com as Todo início de atribuições. ano tinha aquela classificação, chamando, não era para internet nada, era Não. presencial. Ficavam horas, até madrugada, às vezes, nas Eu atribuições, mesmo, uma vez né? em São Paulo, eu entrei numa atribuição, começou 10 horas da manhã, eu fui terminar, acho que era 2 horas da manhã do dia seguinte. Não tinha onde comer, não tinha Não, você não banheiro. podia sair porque você tinha medo de perder Aí perdi a ordem, aí já era, né? Então, eu, graças a Deus, eu tive, assim, muita sorte de conseguir passar nesse concurso, porque realmente foi dali que eu fui gostando, fui acostumando. E, assim, para mim, eu gosto também da parte burocrática, da parte de escritório, essas coisas. Mas a aula, quando você consegue transmitir alguma coisa para alguém, é muito É gratificante, né? gratificante. Então, assim, vale a pena, vale todo o esforço, que não tá fácil. Eu sei que não tá fácil sala de aula, mas quando você vê alguém se dando bem, né, na vida, que foi seu aluno e reconhecendo que você fez parte da vida dele, é muito. Não há, eu acho que não há emprego, né? Não há profissão no mundo. O reconhecimento em qualquer nível, né? Ele é É, importante, né? Mas vindo de alguém que você ensinou, não sei, para mim é tudo de bom. não é. Né? Então, assim, a hora que você encontra alguém que está sendo. Porque eu acho que o sucesso na vida das pessoas é ter uma profissão, né? É se dar bem. Mesmo quando está casado, com um filho, passou por você, aquilo foi engraçado que esse ano passado eu fiz uma comemoração para os professores numa pizzaria aqui em Tatuí. E imagina, 30 professoras, acho que eram umas. Acho que nós éramos em mais de umas 30 e poucas pessoas. A maioria mulher. Homem, acho que bem poucos homens que tinha. Geralmente as Principalmente mulheres FEB1, né? é, é Na. difícil um homem estar Então, nós ali. estávamos, acho que em 30 professoras, mas. E daqui a pouco veio a moça e falou assim: ai, vocês podem fazer um pouquinho de silêncio? Porque o rapaz está querendo fazer um pedido de casamento ali para moça. Coitada do rapaz. Escolheu um belo dia. Aí a gente, ficamos quietos. Aí o rapaz fez o pedido, né, tal. E nós participamos do pedido, saímos na foto, fizemos aquele escândalo. Imagina, né? Foi o público. Festejamos junto com o casal. Aí acabou. Quando eu fui pagar, ele estava pagando também. Aí eu pedi desculpa, né? Falei, ai, olha, moço, me desculpe, porque você sabe quando junta professor. Ele falou, eu sei, a senhora me deu aula lá na Vila Angélica. Aí eu falei, nossa, tô precisando aposentar, já dei aula pro noivo. Então, assim, aí você vê ali fazendo um rapaz, deve estar com uns 30 e poucos anos. Eu dei aula, se foi no Lígia, eu dei aula sexto ano, sétimo ano, né? Porque o Lígia é de sexto a nono, né? Então, acontecem essas coisas de você encontrar as pessoas, né? Assim, já numa maturidade, e você fez parte, né, daquilo. Ele lembrar de você, porque eu juro que eu não lembrava, porque passam tantos por nós, né? Mas quando ele lembra, quando ele fala, lembro de você, isso é muito gratificante, né? A gente vai lembrar daqueles que mais marcam a gente. É. Né? Desde os bons, os excepcionais, como aquele que deu algum determinado tipo de problema, né? Vamos dizer assim, a gente teve que se dedicar um pouco mais para. Então, nesse a gente vai
lembrar. lembro. E eles também lembram, né? Sim, E também. eles também lembram. E essa diferença de trabalhar, tem uma diferença? Falar, no estado eu achava que era assim, na prefeitura de outro Olha, jeito, ou escola é escola em qualquer escola, eu lugar? acho que é escola, né? A prefeitura, você está muito mais próximo, né? Assim, por exemplo, você está mais próximo de supervisão, você está mais Uhum, próximo, né? No caso, a gente como professor de direção, de supervisão, você está muito mais uhum, próximo, né? Do que no estado. O estado, o supervisor vem, mas ele não fala com o professor, às vezes você nem conhece, né? uhum. O supervisor daquela, é, do estado. Mas eu acho que não muda muito, não. Assim, é que no estado, por exemplo, o Ari recebe vários alunos de diversos Diversas regiões. lugares. Na prefeitura, isso fica mais condensado, né? Então Uhum. você tem mais os alunos daquele bairro. A Você consegue. comunidade ela é mais presente ali, né? Exatamente. Você consegue ter Não uma. depende do transporte, né? De certa forma, isso é um problema, Até a gente tem, mas essa assim, por exemplo, dependência. aí eu tenho, a gente usa o transporte até com os pequenininhos. Primeiro aninho Uhum. pega ônibus, é muito bonitinho. Sim. Mas são bairros ali mais próximos, o pai Uhum. consegue vir mais rápido se Uhum. a gente chama, né? Então eu acho que no estado isso se transforma um pouco, principalmente no ensino médio, né? Uhum. Você Sim. mistura muito as regiões, né? Mas diferença eu não acredito que tenha tantas assim, não, né? Do estado para a prefeitura. Aí na prefeitura você foi para o Lígia. Eu comecei no Lígia, Aí ingressei do no Lígia. Lígia. Do Lígia, nós tivemos, na pandemia, como o Lígia é uma escola térrea, né? Uhum. Tem bastante salas, até se você olha de fora não parece que é uma escola tão grande, mas ela tem bastante salas. E o Eunice foi construído posteriormente, que é próximo, são dois bairros bem encostadinhos, que é o Sim. Vila Angélica e o Jardins de Tatuí. E aí nós fizemos a troca de prédio, porque o Eunice tem escadas. Então o Eunice ficou sexto a nono e o Uhum. Lígia ficou primeiro ao quinto. Só o Porque Fundamental 1. só o Fundamental 1. Porque, na verdade, o Lígia comportava os dois segmentos, Fundamental 1 e Fundamental 2, né? Só que começou a crescer o bairro muito, então já não comportava. Aí foi construída outra Uhum. escola. Aí ficou só o segmento 1, mas com aquelas escadas, são 2 andares Uhum. de salas de aula, né? E aí nós trocamos. Eu não vou me lembrar, mas acho que foi um pouquinho antes da pandemia quando nós trocamos Que eu me lembro foi um pouco antes. o prédio. A gente nem teve aí a pandemia, a gente ficou até meio perdido, né? Porque você se acostuma numa escola, né? É. E aí eu fui pro. A gente ficou no Eunice, né? Então, aí todo mundo só mudou o segmento, né? Uhum. E os professores. E pós-pandemia que você foi para coordenação. Então, aí o que aconteceu? Eu fiquei mantendo os dois cargos, né? Professora nos dois períodos. Quando foi 2021, o Ari virou PEI, certo? Na Isso. pandemia. Isso. E a gente que tinha prefeitura e estado tinha que optar para ir para uma escola que não fosse PEI, porque os horários Não batia. não Tinha batiam. os ADPCs que acabava Coincidindo, complicando ou complicando. coincidia. Exatamente. Então, assim, como eram muitos professores na época, deu aquela. Era optar por uma escola que não fosse PEI. Uhum. E aí eu optei pelo Fernando Guedes, que era mais próximo de casa, né? Eu moro Uhum. ali no Santa Emília, então era mais próximo e eu fui pro Fernando Guedes. Aí é horrível, né? Porque eu conhecia tudo no Ari. Eu fiquei 15 É. anos no Ari, né? Eu tenho muito com 15, eu fico 15 anos no lugar. Então, o Ari, eu conhecia todo mundo. Eu tinha sido vice-diretora no Ari em 2016, 2015, né? Uhum. 2016, um ano e meio eu fiquei na vice. E eu, sinceridade, eu gostava do Ari. A gente tem aquele, né? Uhum. Você vai pegar um amor pela escola, né? Aí você sai. Eu fui muito bem recebida no Fernando Guedes. Mas aí eu estava começando a me adaptar ao Fernando Guedes. Eu já estava adaptada com os alunos, eu tive alunos maravilhosos lá. E aí, quando foi no meio do ano, Fernando Guedes vai virar peito. Aí foi um balde de água fria, né? Porque eu falei, mudar novamente. Aí a Arlete, que era a diretora na época, eu nem Uhum. sei quem que é a diretora hoje lá, mas na época era a Arlete falou, Dulce, fique. Você vai ser coordenadora de área de matemática. Aí eu falei, Arlete, muito obrigada, mas eu vou exonerar.
eu vou exonerar o cargo e vou tentar me aposentar, juntar o meu tempo de Estado com o meu tempo de INSS que eu tinha da Aham. empresa, né? Porque, sabe, Kleber, foi criando assim, você mudar de novo, sabe? Uhum. E eu tava me sentindo mal já. Assim, o meu físico já estava, sabe? Acho que tantas mudanças, a gente já vai ficando mais velho também. E aí eu falei, quer saber, eu acho que eu vou juntar meu tempo e vou tentar me aposentar. Não consegui ainda. Mas está lá na justiça para tentar. E aí foi quando eu saí, né? Exonerei no final Uhum. de 2021, eu exonerei em outubro. Com dor no coração, sabe? Porque você exonerar um concurso Não é fácil. não é fácil. Você sabe que dali você, né? Porque para entrar é difícil. E cada É, vez mais é mais exigência. mas assim, para mim a parte mental já estava, sabe? Eu estava ficando muito assim com essas. Eu não sou, acho que eu não sou uma pessoa de mudanças muito. Uhum. Então, né? Aí eu falei, não, eu vou sair. Com dor no coração, mas saí. Aí ficou só no lixo. Fiquei só no Lígia. E aí eu trabalhei em 2022 e surgiu a oportunidade em 2023 da coordenação. Porque eu Uhum. nunca tinha podido ficar na coordenação por ter, Porque né, dois carros. por ter os dois cargos. No estado você ainda consegue, né? Uhum. Porque tem a noite, mas a prefeitura não tem a noite, então você não consegue trabalhar as 8 horas, né, de um e pelo menos 4 do outro, né? Aí quando foi a Elisângela me convidou, era para ser coordenadora no próprio Eunice, né? Uhum. E aí eu fui, como eu Porque já tinha sido feita a já tinha troca sido feita a das troca. escolas. É. E naquele ano foi um ano que a diretora saiu para ser supervisora, então entrou uma diretora nova, e iam ficar duas coordenadoras, uma coordenadora de oficinas, que o Eunice tem oficinas, né? Uhum. Foi o início das oficinas. E, e eu fui para ser coordenadora pedagógica. E aí eu trabalhei 2023 inteiro como coordenadora pedagógica, né? Só que assim, eu gosto também dessa parte, eu não vou mentir, dessa parte de, de burocrática Uhum. mais, de documentos, Você de. está fora da sala de aula, mas a convivência com o aluno Ah, ali, não. ela acontece. E a gente prepara, tinha que preparar os HTPCs, né? Os Uhum. HTPCs tinham que ser formativos e tal. Só que o grupo me ajudou, porque é um grupo que a gente já está junto também desde 2008, que a gente Uhum. está. É o mesmo, quase, mudam muito poucos, né? Porque a maioria são efetivos desde essa época. E eu tô com esse grupo desde essa época. Então a gente já é uma família, né? Porque Uhum. você já conhece marido, já conhece filho, já conhece mãe, já conhece pai, né? E aí eu comecei na coordenação. E foi muito bom. Eu trabalhei na direção com a Maiara e a gente se identificou muito assim no trabalho, sabe? Uhum. A Maiara, que é filha do seu Maurício, que infelizmente faleceu ontem, né? E eu e a Maiara, a gente trabalha mais ou menos do mesmo jeito, então foi muito gostoso trabalhar com ela, assim, na direção, e eu gostei. E aí fiquei. Em 2024 eu iniciei também na coordenação, mas aí ela saiu, a outra coordenadora foi para a direção, e ela teve que sair porque ela passou no concurso, num outro concurso, né? Uhum. Ela tinha dois cargos, então não dava para acumular mais a direção. Aí eu fiquei, e aí eu fui pedir para sair. Porque eu falei, eu vou sair. Eu fiquei um mês e pouco sozinha na escola. Não é fácil, porque é uma escola grande, né? São 20 salas, fora as oficinas, é uma escola, né? E aí, quando eu fui pedir para sair, a Elisângela me falou: não, você não quer ficar, Dulce? Tem a direção do Maria Marcondes. Que Só é o pré. PEB 1. PEB 1, PEB 1. primeiro a quinto ano. Porque a gente lá é sexto a nono, né? No Certo. Eunice. Uhum. Aí eu falei: ai meu Deus, será que eu vou com os pequenininhos, Mais um né? desafio. Mais um desafio. Aí eu fiquei com medo. Juro que eu fiquei com bastante medo. Aceitei e depois, sabe, fiquei bem preocupada. Será que eu vou dar certo, né? Uhum. Porque você está entrando numa escola PEB 1, você é PEB 2, né? Tá entrando numa escola PEB 1. Mas foi muito bom. Graças a Deus foi, olha, uma experiência assim, maravilhosa. Com as professoras, é uma escola maravilhosa. Me abraçaram, assim, eu só tenho a agradecer, que foi Uhum. uma escola que me recebeu muito bem. Todos os professores são muito bons. A gente aprende uma outra coisa, sabe, Kleber? Porque
É porque a troca, ela sempre existe, né? E os primeiros, né, os primeiros passos para essa criança entrar, eles entram muito pequenininhos, Kleber, né? Então eu até brinco que eu sou a Xuxa, porque eu vou no supermercado e encontro, né? Porque eu tô ali mais ou menos na Coop, né? O Maria Marcondes fica ali atrás, é a Coop, o Barbosa. Então são supermercados que eu já sou acostumada a ir. Aí eu encontro com eles vêm e me abraçam. É um outro tipo, né, Kleber, de a gente que é acostumado com o sexto, a nono, ensino médio. Até o Né? quinto ano parece que tem sei lá, o carinho, ele é mais presente, Mais né? presente. A partir do sexto já começa a distanciar. Acho que é porque vai tendo muitos professores, né? A gente vê o grau de dependência que eles têm com as professoras, sabe? É muito bonitinho. Então, para mim, eu sou uma pessoa, eu não sou muito de abraçar, eu gosto assim, quando eu gosto demais, eu vou cuidar, mas eu não tenho aquele, sabe? Até eu brinco que eu tenho uma professora amiga que ela é portuguesa, eu sou matemática. Nossa, ela sai maquiada, trança feita, eu não. Mas porque eu já sou mais assim, né? Então eu não sou muito de abraço. E agora eu aprendi, sabe? Assim, o valor que tem um abraço de uma criança e o carinho que eles dão pra gente, E a pandemia né? afastou um pouco, né, essa aproximação. Que aos poucos teve, né, um retorno mais diferente, né? E é muito assim, aprender, o aprender a montar uma palavrinha, como eles fazem, é muito gratificante. A gente tem uma aluninha lá, maravilhosa. Ela, no primeiro aninho, ela lia super bem, assim, sabe? Então, você vê um aluninho daquele tamanho lendo um texto, fazendo um poeminha, é muito bonitinho. E as professoras são muito dedicadas também, sabe? Elas merecem todo o nosso aplauso mesmo, professoras que são da alfabetização, sabe? Porque é um caminho árduo ali, né? Então, Se crianças. você entra numa sala de aula, né, sexto, oitavo ano, nunca é uma aula igual a outra. Né? A alfabetização, ela tem que ser mais dedicada ainda, né? É. E cada um com as suas dificuldades, né? E hoje, Kleber, aumentou muito o número de crianças com deficiência, né? Então, por exemplo, uma sala de 20, a gente chega a ter 4 alunos com deficiência, sabe? Então, tá, tá. Esses alunos já com professor auxiliar. A gente tem alguns, mas ainda tem. Professor auxiliar também é difícil, né? Conseguir, mas alguns têm, outros não, né? Então, às vezes, dependem mesmo da professora ali dentro da sala de aula, né? A gente está agora, a prefeitura vai fazer um processo seletivo para a contratação de mais profissionais dessa área para ajudar, mais cuidadores, não é com esse nome, mas vai ser um profissional de apoio, na verdade, né? E a gente está ansioso para que esse processo saia mesmo, porque a Mas no gente está caso ele não é precisando. professor, ele é só Não, um ele está auxiliar. estagiando, né? Na verdade, ele está fazendo faculdade, está fazendo estágio, e são, olha, muito boas as que a gente tem lá. Eu dou os parabéns também, porque é um trabalho, né? É uma dedicação também que tem. Nós temos muito bons profissionais. Tomara que esse processo. Ontem mesmo eu conversei com a supervisora, ela falou que está em andamento já, né? Já está para sair o processo, porque é necessário, né? A gente tem muitas crianças hoje com deficiência necessitando ainda de cuidadores, né? Então, mas a prefeitura já está providenciando isso. Fora as que já estão lá, né? Que já estão trabalhando, esse processo vai melhorar mais ainda, né? Porque é uma coisa muito necessária hoje em dia, né? Então, são crianças especiais que a gente tem um carinho também e que, às vezes, assim, é muito gratificante quando você vê um progresso, que mínimo que seja, né? Daquela criança, mas é muito gratificante quando a gente E o vê. carinho é muito grande, né? É, Deles. são carinhosos. E eu tô adorando. Pena que eu vou sair agora, volto para minha sala de aula, porque teve o concurso, né? Então a gente está esperando essa troca, essa transição de coordenador e diretor lá na escola, em todas as escolas do município, né? Mas foi, olha, eu vou fazer 1 ano em maio, né? Quase 1 ano, muito bom. Eu aprendi muita coisa, valeu muito a pena ter ido para lá. É uma escola que está aqui no meu coração para sempre, sabe? Assim, porque eu aprendi muita coisa e trabalhar com o PEB 1 para mim foi muito bom. Eu vi um outro lado completamente diferente, né? Que a gente como PEB 2 não tem essa visão, né? Então, Sim.
trabalhar com os para mim foi maravilhoso. Aí você saindo, você retorna para o Eunice. Retorno para o Eunice. Esperar me aposentar. Pro Eunice agora, né? Mas vou Que voltar. vem a aposentadoria. Eu né? até brinquei ontem com a professora, falei, não, quero uma festa na minha volta parecida com a do Neymar, hein? Não aceito menos que isso. Mas é voltar para onde, né, eu fiquei aí muito tempo também, né? Vamos dizer assim, desses encontros, dessas mudanças todas, né? Teve algum momento assim bem engraçado de interação que de repente deixou marca? Muito Chamou a atenção? engraçado. Eu acho que a gente, assim, principalmente com esses alunos com algum grau de deficiência, né? Tinha um aluno no Eunice, ele já estava terminando o 9º ano, e eu estava na coordenação. E assim, ele tem um autismo, né? Mas ele é verbal, ele conversa, mas é um rapazinho, né? E eu vi a preocupação dos pais, porque ele ia para o Ari, né? E aí um dia eu tô num outro supermercado bem distante da Vila Angélica, ele me encontrou. Nossa, Kleber, se você visse. Aí ele fez questão de chamar o pai e a mãe, porque eu tava com a minha mãe, né? Fez questão de chamar pra falar comigo, sabe assim? E aí ele falava, "É sua mãe?" Aí eu, minha mãe, né? Então, assim, como eles. E no final do ano, a gente fez uma formatura para os 9º anos, né? Aham. E a gente não se atinou, nem eu, nem a outra coordenadora, que essas crianças iriam com um grau de sozinhas. A gente não pediu para o pai acompanhar, esquecemos desse detalhe, né? Fomos para o parque aquático ali em Cesar. Ele mesmo, ele andou o parque aquático inteiro. Ele não parou um minuto, Kleber. E as professoras revezavam, a gente revezava, os inspetores revezavam para tomar conta dele. Foi um dia que ele não cansou. E tivemos no outro dia seguinte uma comemoração no buffet, né? E ele foi. Aí o pai, na hora de sair com o ônibus, o pai falou para mim, olha, eu vou deixar o telefone, porque pode ser que lá, som alto, ele queira voltar, né? Porque Um muito ambiente barulho, diferente, ambiente né? diferente. Mudou a rotina, ele A se senhora estranha. pode me ligar a hora que for que eu venho buscá-lo. Falei, tá ok. Começamos, né? Aí realmente a música, a gente deixou eles à vontade, né? Tava fechado o buffet, então a gente ficou tranquilo ali, que dali eles não iriam sair, iriam se divertir, dançar, a gente dançou também. Ele vinha para mim, que horas são? E eu falava, a gente fechou até as 10 horas, né? Tipo 8 horas. Sem pressa, sem pressa. Ele ficou o tempo todo, Kleber. Fez trenzinho. Então, assim, foi tão engraçado a participação dele, porque aqui ele sabia que ele ia se despedir, então ele queria mesmo participar daquilo, sabe? E aproveitar aquele E momento. aproveitar aquele momento. Então, além de ser engraçado, foi tão gratificante também para ele ter participado de tudo. Ele e mais outras crianças que a gente tinha ali. Teve uma que a mãe também falou, ela chegou, não me deu nem bola, deitou no sofá, não queria nem saber de conversar comigo, sabe? Então, assim, foi muito bom, foi uma experiência também muito boa, né? E divertida com eles, né? Da educação especial. Dentro da escola também, a gente desenvolve muitos projetos. Algum projeto que chamou a atenção nesses anos que você esteve, por exemplo, na direção? Você conseguiu desenvolver? Não, então, assim, eu desenvolvi propriamente não, mas as oficinas que a gente começou lá no Eunice, que agora já está firmando mais até na própria rede, né? Já são mais escolas na rede municipal. Mas as oficinas foi um projeto que foi também interessante, assim, sabe, Kleber? As crianças fazem em contraturno, é diferente É isso que eu ia falar, é no contraturno. É no contraturno. Então, eles, por exemplo, quem estuda de manhã faz as oficinas depois, eles almoçam, né? E fazem as E a oficinas da oficina, tarde. ela é somente para os alunos daquela unidade escolar ou pode na oficina receber de outras Não, escolas? só da mesma mesma unidade. unidade. Não é obrigatório, né? Quem quiser participar.
E os da tarde vêm de manhã, já ficam também, almoçam Almoça e já e fica. já ficam, né? E foi legal, teve assim, por exemplo, nós tivemos um professor, ele agora aposentou, mas ele fez a horta, sabe? E a gente vendia os produtos. Então, Além de comer na a- merenda, ainda vendia. na merenda não, Não? porque a merenda, como é terceirizada, você não pode introduzir Tá. nada fora. Mas nós chegamos a fazer uma feirinha mesmo, sabe? Assim, Uhum. para a comunidade. Foi legal, foi interessante. É, e eles estarem próximos, ali, quer dizer, desde do plantio até, né, a venda. Então, eu acho que foi um projeto muito E interessante. ver entrar, vamos dizer, um dinheiro, um fruto Um daquilo fruto que trabalhou, né? Do trabalho, exatamente, né? do Isso é trabalho, né? importante dentro dessa educação financeira, né? E ver, fazer vender, ver que vai reverter para eles, né? Porque o Uhum, próprio dinheiro ali usava para comprar as coisas para aquela oficina e para as outras oficinas uhum, também. Então foi bem interessante. Eu acho que é um projeto que bem desenvolvido, rende frutos interessantes também para uhum, as crianças, né? Então tinha oficina de arte, tinha oficina de teatro, tinha oficina de alimentação saudável, que eles falavam, né? Ah, é a dona da comida. A professora é dona, né? uhum. A dona da comida. Porque aí faziam brigadeiros, faziam coisinhas, faziam pão, né? Então Ah, foi bem interessante. Então foi um projeto que agora está novamente, está em mais escolas, né? Porque eram algumas escolas só. Agora tá, então eu acredito que seja um projeto que vá crescendo aí para o futuro uhum. em mais escolas ainda, né? E É, eu achei cada dia um interessante. desafio e o ano também, cada ano um desafio. Ah, sim, cada ano você tem que, E né? agora você mudando, Eu tô apreensiva para voltar, não vou mentir para você, porque a gente fica fora, a gente perde o time, né? aham, Assim, da sala de aula. E eu tenho um grande problema de voz, né? Não sei se você uhum, acompanhou sim, comigo lá. Infelizmente, por isso que eu decidi também ir um pouco para a gestão, para dar uma acalmada nessa perda de voz que eu tinha constante, né? E isso me deixava muito, muito assim. Eu ficava, cada hora eu ficando mais preocupada com isso, porque o uhum, professor sem voz não consegue, né? uhum. Mesmo a gente em matemática, você tem que explicar, né, Kleber? Você não tem como. A nossa aula é uma aula Ah, não, é prática explicativa, atrás de prática, né? né? Quem aprende matemática sem exercitar, não tem como. Então, eu perdia muito a voz constantemente. Então, por isso que eu fui para a gestão. Tô preocupada com essa volta, mas estou ansiosa também. Assim, já estou querendo criar coisas, né? Dar aulas diferenciadas, porque Uhum. quero já comprar um data show para tentar dar uma aula, porque a nossa matéria é uma matéria muito, né? Assim, muito. Como que eu não sei, as pessoas é o mesmo, amar, né, Aham. odiar. E se de repente você não trouxer algo novo, eles não querem, né? Eles não se interessam, porque aquilo parece que está um pouco fora da realidade, É, né? a gente tem que estar inventando um passo atrás do outro, né? Não é? A nossa disciplina é uma disciplina que infelizmente você tem que ficar criando. É diferente de uma aula de história, que tem um assunto, um roteiro já todo, Uhum. né? A gente tem que chamar atenção mais ainda. E eles falam, já vem a letra de novo. Eles odeiam É, quando entra o o X, né? bendito do X. Então, eu tô já pensando como que eu vou elaborar minhas aulas para ficar um pouco mais atrativo, porque Aham. a gente vai ficando mais velho também, né? Então a gente vai. Então, eu tô já me preparando aí para essa volta também, né? Dessa experiência toda e alguma lição valiosa que ficou? Ai, olha, Kleber, desde que eu entrei em 2015, quando eu fiquei na vice-direção, é um aprendizado você. E uma coisa que, para mim, foi um grande são os alunos da educação especial, Uhum. ver esse lado dos pais, que não é fácil, que a gente muitas vezes a gente fala, nossa, eu vou ter que preparar uma aula diferenciada, eu não estou preparado para isso. Mas aquele pai, aquela mãe, para eles o filho é o único, Uhum. né? Para nós são vários, mas para ele é único. Então, quando eu recebo aquelas mães que têm aquela criança com a necessidade especial, eu aprendi muito, sabe, nesses anos, de conversar mesmo, quando você bate um papo, quando você entende um pouco mais da realidade daquela criança, Uhum. né?
E você vê mães super jovens que com as crianças, que vão ser sempre dependentes daquela mãe. Então a gente se coloca, sabe? Eu coloquei muito no lugar dessas mães, assim, nessa. Às vezes não tem nem a mãe, né? Depende da Exato, avó, do avô. exatamente. Então, para mim foi um aprendizado muito grande, sabe? Assim, essa parte da educação especial. Porque eu tinha minhas, né, até pela nossa disciplina, que já é uma disciplina Uhum. difícil, de você preparar uma aula diferenciada, é complicado, você não é preparado também para isso, né? Mas eu acho que agora eu vou com um olhar totalmente diferente também, sabe? Para mim foi um choque mesmo de realidade dessas crianças, assim, com essas É necessidades. porque eu não digo hoje mais, mas antigamente a gente recebia aquela turma, a gente imaginava todos idênticos, né? Todos não sabem nada daquele conteúdo, todos vão aprender na mesma Na proporção. E mesma, não e é não é isso. assim, realmente. Então, a gente, como eu falei para você, você vê um pequeno avanço daquela criança para a sala, pode ser que não, mas para aquela família, Uhum. pode ser que represente uma grande coisa, sabe? Então, às vezes, você está fazendo uma diferença muito grande, né? Então, porque a criança que não é atípica, né, ela já está preparada em tese, né? Você Certo. prepara ela, Sim. mas ela tem todas as condições ali para desempenhar um bom papel, né? Agora, a criança atípica, qualquer avanço, então você vê a alegria do professor também, quando ele chega e fala, ai, conseguiu fazer determinada coisa, Uhum. né? A própria criança, ela se reconhece, né? É, Com toda a dificuldade que ela tem, quando ela consegue realizar alguma alguma coisa. atividade ou concluir uma atividade em si, ela É. reconhece o progresso que ela É, teve, né? e eu conversei nesses anos de gestão, eu conversei muito com as mães, assim, e graças a Deus, meu filho, né, eu tenho um filho que não tem nenhuma deficiência, então a gente agradecer também, sabe, Uhum. assim, e, e ajudar essas famílias, porque é muito, muito difícil. É difícil em todos os sentidos, sabe? É difícil o tratamento, é difícil, primeiro, diagnosticar o que a criança tem, depois o Sim. acompanhamento dessa criança, sabe? Nas redes, principalmente nas redes públicas, porque eu acho que a demanda é muita, né? Então, às vezes, a criança não consegue dar uma continuidade, a família não consegue dar É uma continuidade, a aceitação, aceitação né? primeiro. Depois vem o medicamento, acertar o tratamento, aí tem Exato. todo o custo do medicamento. Então, Então, ontem mesmo eu são estava várias dificuldades. conversando com uma mãe que a menina, né, vai crescer, vai ficar, já é o momento da mudança hormonal pela passagem da infância para a Para adolescência, adolescência, né? E aí, fora isso, ter os problemas, né? Então, a gente vê crianças que de um ano para o outro, elas crescem, né? Crescem no peso, crescem na altura, e os medicamentos, às vezes, não são atualizados para aquilo. Então, nossa, são muitas, muitas demandas, sabe, Kleber? Então, a gente se colocar nessa condição, para mim, foi realmente, eu aprendi muito, sabe? uhum, E espero que quando eu volte agora para a sala de aula, eu tenha também um outro olhar, sabe, para as crianças, para os adolescentes, né, que a gente uhum. trabalha. Realmente, eu mudou um pouco a minha visão do que, né? A gente tem uma visão Mas muito, a muito macro. gestão em si, ela é importante, eu acho que principalmente por causa dessa visão. Exato. Porque você, quando está na sala de aula, você tem dizer, um limite até ali. É, A gestão, ela vai abrir um leque a mais. E aí eu tenho essa visão, né, daquele parâmetro para baixo. é, É muito importante eu isso. acho que todo mundo deveria passar, Deveria passar. né? Assim, porque Um estágio, um né? Vamos estágio fazer um estágio na que às gestão, um vezes mês, não é tão dois. fácil você solucionar problemas. E eu não digo nem a nível de escola. Eu imagino as demandas que uma secretaria de educação tenha, do porte Uhum. de uma cidade como Tatuí, do porte de um estado como São Paulo, né? São muitas demandas, né? Porque são muitos serviços, você está administrando muitas coisas, você está administrando o funcionário, você está administrando o aluno, você está administrando o professor, você está administrando o pai de aluno. Então, são N fatores, né? Que às vezes você não consegue fazer da forma como deveria É. fazer, E né? todos querem naquele momento, né? Exatamente.
Não sei você, mas eu já percebi bastante isso. Todos querem naquele momento, né? E a gente faz de tudo para atender, Para né? Às atender. vezes tudo acontecendo ao mesmo tempo. É, e tem dia que a escola é tranquila, né? Não, Sim. né? Que não acontece nada. Mas tem dia que você, na hora que Parece que você todos chega. agendam para acontecer naquele dia. Exatamente. Tudo parece que acontece no mesmo dia. Às vezes duas coisas ao mesmo tempo, você tentando se Uhum. resolver ali, né? Não é fácil. A gestão não é fácil. Não, é cansativa também. É prazerosa, mas é cansativa, né? Como a sala de aula também é cansativa, né? Mas a gestão você envolve muitas coisas, né? Muitos assuntos ao mesmo tempo, às vezes, né? Mas, enfim, eu gosto das duas. Eu que tive os dois lados, né? Uhum. Eu gosto dos dois. Agora vamos ver na sala de aula voltando, estando mais velha um pouco, como que eu vou, né? Conseguir administrar isso da minha Mas dá, idade, né? consegue. Tira de letras. Vamos ver. Estou esperançosa também, né? Tá, agora vamos ver um outro lado. Algum arrependimento que ficou, vamos dizer, em todos esses anos de carreira de magistério? Eu Um acho, sonho não realizado? eu queria ter feito a licenciatura mesmo em matemática. Não me arrependo de ter feito ciências contábeis, é que eu não fui para minha área. Uhum. Eu nunca atuei na minha área, né? Então, de Então, de repente, repente, ter começado o magistério mais cedo. exatamente, começado mais cedo. Na época, é o que eu falei, o caminho me levou, né, Uhum. para essa situação de fazer depois. Mas talvez se eu tivesse começado a licenciatura para dar aula, ter ido para um mestrado, para um doutorado, sabe, assim, na Uhum. área, é porque realmente não dava. Eu era rimo de família, não tinha condições naquela época, não tinha a facilidade também, né, Kleber, que eu acho que a gente tem hoje, né, de muitas faculdades. Na época que eu fiz faculdade, eram pouquíssimas faculdades. Você não tinha cursos Ter que assim. viajar, pegar Eu pegava o ônibus. trem, né, o FEPASA, Uhum. então, a Lapa é em São Paulo, né, capital. É uma Sim. estação do FEPASA. E Itapevi é uma estação também. Então, eu pegava o trem, são 20 estações de Da Lapa Itapevi até até, não, Itapevi. até Júlio Prestes, né? A Lapa é a antepenúltima. Então, a gente tinha Lapa, Barra Funda e Júlio Prestes. Então, o trem era... assim, Itapevi era uma cidade dormitório, né? Uhum. Agora que ela teve um progresso, sabe? Mas ela sempre foi uma cidade dormitória, as pessoas trabalhavam em outro. Então eu trabalhei em Alphaville, trabalhava em Alphaville, que era próximo, né? Mas e fui fazer essa faculdade porque não tinham essas opções de faculdade como a gente tem Uhum. hoje, né? É, não tinha EAD, né? Não, imagine, não tinha nem faculdade O mesmo máximo que assim. tinha era o Instituto Universal, É, com cursos com técnicos, né? cursos técnicos, exatamente. Agora as faculdades eram poucos cursos, né? Assim, você criei essa faculdade que eu fiz, tinha ciências contábeis, administração e pedagogia. Mas a pedagogia, se você não tivesse feito o magistério, não teria sentido Uhum. fazer, né? Então, eu optei em fazer as ciências contábeis Em vista do do emprego, da emprego que eu atuação que estava você na tinha. atuação, que eu tinha no setor que eu estava, né? Mas não imagina, não tinha. Você podia até ter, como é que se fala? Ter vocação para ser médico, mas era muito difícil, mais difícil do que é hoje, eu acho até. Uhum. Porque você não tinha opção, não tinha nem, não tinha nada, né? Você fazia com o seu esforço, com o seu suor ali, não tinha choro nem vela, né? E as faculdades muito poucas nas cidades, né? Muito longe. As melhores faculdades, por exemplo, educação física era a Zona Leste. Eu tinha um amigo que fazia na Zona Leste. Mas imagina, tinha que pegar metrô, trem. Pra gente que era mulher, né, Kleber? Você já ficava com medo por causa de Uhum. horário, por causa da distância. Então você reduzia também as suas opções, né? Então eu fui fazendo assim. Então me arrependo de talvez não ter feito o curso de licenciatura, porque tinha opção na época, né? Só que eu não ia, e às vezes É, eu temi. mesmo, quando fiz a minha pós, eu morava em Guarulhos, fazia a pós em São Paulo, no Lago de São Francisco. Pegava ônibus, pegava metrô, andava um pedaço ainda até a faculdade. Na volta, com medo de não perder o ônibus, né? Porque o metrô já estava no final, não era tão estendido que nem hoje. É difícil. Eu, por exemplo, quando eu fui fazer a faculdade, tinha o horário vespertino e o horário noturno. O horário noturno terminava depois das 10, 10h40, mais ou menos. E imagina, eu optei pelo vespertino.
porque o vespertino terminava 9h40. E aí Mas eu começava mais cedo. começava às 5 e pouco, 5h20. Só que 5h30 era o meu horário de sair da empresa. Aí eu lembro que eu fui até o meu diretor e falei, por favor, eu tenho que fazer nesse horário, eu não posso fazer mais tarde, porque o trem mais tarde fica mais vazio, ficava mais perigoso, né? Aí ele falou, tá bom, eu vou descontar das suas férias. Você vai entrar 1 hora, você vai sair 1 hora antes e eu vou descontar das suas férias. Aí eu no primeiro ano não tive férias, Kleber. E eu tava super cansada. Aí eu negociei com ele de novo. Eu falei, não, vamos fazer assim, eu entro mais cedo. Então eu entrava super cedo, o horário nosso de entrada era 7h30, eu entrava 6h30. Então, quer dizer, eu me cansava mais ainda. Para poder Ter férias. ter férias e, né, ter um mínimo de qualidade. Porque você fazer faculdade e trabalhar não é fácil, sim. né? E aí eu lembro que eu estudava no vespertino. Comer, então, é raridade, O quê? né? Comer. Imagine. É luxo. Comia, eu lembro que minha mãe ganhava ticket, aí o Estado começou a dar ticket, refeição. Eu lembro, era R$2, né? Não sei nem que moeda que era na época. Era o valor de... E aí eu lembro que eu comia uma vitamina de morango e um sanduíche de presunto lá daquele pão sírio, sabe? Assim. Sim. Era o que eu comia todo dia. E na correria. E isso você faz comendo, você faz, né? Já entrando para a sala, já vendo o professor entrando e você correndo. E quando e na hora de sair, eu rezava para aquele professor liberar a gente assim, tipo umas 9h30, porque eu corria para pegar o trem. Porque se eu passasse 10 minutos, o trem demorava 20 minutos Mais para 20 vir. minutos até chegar o outro. E aí era mais perigoso ainda. Então, e eu tenho bronquite, eu sempre tive bronquite desde os 18 anos, dos 7 anos que eu tenho, né? Uso bombinha desde os 18. Então, a minha bombinha é minha companheira de vida, né? A vida inteira. Chegava no trem, tinha gente que me dava lugar, Kleber, porque eu não respirava, sabe? Porque corria pra pegar. Fora que nessa época se fumavam dentro dos veículos. Acho que nessa época ainda não tinha lei de não tudo, né? tinha. E o trem era um comércio, vendia-se de tudo do trem, era um barato, sabe? Só que nesse horário já diminuía o fluxo de pessoas, né? Porque o pico mesmo era 5 horas da tarde, 6 horas da tarde, era impossível você voltar para Itapevi, super lotado, né? Assim, eu nem sei como tá hoje, faz muitos anos que eu não ando pra lá, né? De trem. Mas O era. comércio, acredito que ele continua. O comércio eu não, até eu não sei também, mas vendia-se de tudo, não? Chocolate, livrinho, nossa, era um comércio de várias coisas, sabe, assim, no trem. Mas e eu fazia esse horário para poder vir mais cedo pelo perigo, né, de muito tarde na faculdade. Foi 4 anos bem desgastantes, eu saí, eu tava bem, assim, cansada mesmo, sabe, assim, porque é um estresse, você trabalhar e estudar não é fácil, né? É gratificante. Quando você termina, o dia da formatura, você se sente muito bem, né? E o superpoder da professora Dulce? O superpoder? Eu acho que eu sou uma pessoa, assim, hoje eu aprendi muito mais a lidar, sabe, com as pessoas, Kleber. Então eu sempre tento ajudar ao máximo, sabe, o que... Se eu não for te ajudar, eu não te atrapalhar, eu não vou também. Então, assim, eu sempre procuro ajudar as pessoas dentro da minha possibilidade. Então, acho que meu superpoder é tentar ser o mais gentil possível com as pessoas, mesmo, né? Tendo... A empatia. Exatamente. E a gente tentar sempre ajudar. Ver que mesmo, às vezes a gente não concorda com algumas coisas, mas tentar ajudar da melhor maneira para ajudar a pessoa, né? Sim. Algum conselho para quem está começando agora? Está em dúvida de entrar no magistério? Kleber, é o que a gente falou no começo. Eu acho uma das profissões mais bonitas. Independente da profissão, eu acho que a gente tem que fazer aquilo que a gente sonha. Que a gente sonha. E se você tem o sonho de ser professor, é gratificante. Não é bem remunerado, não é reconhecido, as condições, mas sempre numa sala você vai ter um aluno, pelo menos, que tem um sonho ainda, sabe? Então, eu saí muitas vezes frustrada da sala, mas eu ainda voltava porque eu tinha 1, 2 que queriam fazer, queriam estudar, queriam ter um futuro. Então, eu acho que ainda por esses que a gente vai. Eu gostaria que a juventude tivesse mais interesse pelos estudos, soubesse, né? Tivesse aproveitar as oportunidades. Exato.
né? Então, por exemplo, eu quando eu dou aula para o ensino fundamental, principalmente nono ano na prefeitura, eu sempre falo para eles, tentem uma bolsa numa escola particular. Não é porque a gente desacredita do ensino público, não é isso. É porque a gente sabe que às vezes numa escola particular você vai ter mais chances, né? Porque o Uhum. material às vezes é mais aprofundado um pouco, né? Eu sou a mesma professora que eu dou aula no ensino público, eu dou aula no ensino particular. Eu acho que não é diferença, mas a gente sabe que é mais cobrado as coisas, as apostilas são, né, mais cobradas. Então eu sempre digo isso para eles. Não dá para fazer uma faculdade, vai fazer um curso técnico, vai tentar alguma coisa, né? Mas não deixe de estudar, não deixe de tentar algo para sua vida, né? Porque o aluno parece que ele fica meio desestimulado, né? Não deixe de sonhar e correr atrás do seu sonho, né? Exatamente, Do seu correr projeto do de seu vida. projeto de vida, né? Tem isso até como disciplina, e é Sim. realmente, né? E o projeto a gente sabe, para as pessoas que não têm, não têm não são de famílias, né? A gente nem tem famílias ricas, né? Assim, Uhum. então, assim, a pessoa sabe que só vai conseguir galgar alguma coisa pelo estudo, Pelo né? estudo. Não tem outra É. possibilidade, né? Quando a gente vê alguém, esses programas mesmo de respostas, perguntas e respostas, você vê o aluno, às vezes ele fez escola pública, mas ele vai se interessando, ele vai lendo, ele vai tendo conhecimento do mundo, ele consegue ir para frente, ele consegue chegar né, no objetivo. Então, eu desejo isso a todos os estudantes, né? Quando eu entro numa sala de aula, é isso que eu falo para eles. O que eu desejo para o meu filho, eu desejo para vocês também. Que tenham sucesso, que Só que tem que ter interesse, né? Tem que exatamente. estudar, apesar das dificuldades. Eu vejo muito adolescente hoje, muito aluno reclamar: ah, eu não tenho isso, não tenho como. Mas vamos, Eu tinha uma né, professora, dar condições para que aquilo aconteça. eu tinha uma professora de faculdade, Kleber, que ela falava que ela não tinha nada. Quando ela começou, ela fez psicologia. Ela falou: meus companheiros de, de estrada, assim, de um ônibus, de trem, de metrô, eram uma garrafa térmica com café e um livro. Ela falou, porque eu já era de uma família muito pobre, Uhum. eu era preta, eu já tinha todas as condições para mim que não eram favoráveis. Então eu só podia alcançar alguma coisa se eu lutasse por aquilo. Então não tinha nada, mas eu ia batalhando. O futuro dependia dela, né? Dependia só dela. O futuro dela era dela mesmo. E os alunos têm que entender isso, que a gente não. Nada vem do céu, a gente tem que batalhar, a gente tem que perder hora, a gente tem que estudar, a gente tem que se sacrificar, né? Como nós nos Sim. sacrificamos. E vale a pena, não vale. Eu acho assim, você ser reconhecido porque você estudou é muito, muito gratificante, né? Então, eu acho para mim, para mim, para quem a gente só conseguiu chegar onde a gente está porque a gente teve Nos estudo, esforçamos muito, né? certeza. Então, não adianta dizer que, mesmo que você. Não, eu queria ser um médico, não vou conseguir. Ótimo, mas você pode ser um enfermeiro muito bom, Uhum. você pode tentar. A gente teve a filha da Isabel, por exemplo, né? Que ela não conseguiu fazer medicina, ela foi fazer enfermagem, hoje ela já se formou em medicina também. Porque vai lutando. Fácil é? Não, teve Não que sair, é. teve que largar a família. É um dos cursos mais complicados que a gente Eu tem, não né? conheço ninguém que conseguiu se formar sem trabalhar. É, Muitas das vezes a gente só trabalhava, né? E é, depois, quantas vezes eu fui para a faculdade comendo um pão é. no meio do caminho, né? Não tinha E condições. hoje só famílias que tenham muito dinheiro para conseguir. Agora, eu falo para você, se o rico tem que matar um leão, a gente pobre tem que matar dois, três, então, mas a Uhum. gente tem que enfrentar, né? Sim. Então, eu sempre deixo isso muito claro para eles. E para o Mas, seu futuro, qual que é o sonho, seu projeto de vida daqui para frente? então, Kleber, eu Além de gostaria, aposentar. além de Esse é claro, né? aposentar, assim, conseguir me aposentar e conseguir ter ainda uma qualidade mesmo de vida. Eu estou Uhum. pensando em mudar meu jeito, emagrecer, fazer algumas ginásticas, porque a gente começa a não conseguir abaixar mais para pegar as coisas, né?
Então eu pretendo me cuidar um pouco mais também agora que eu vou diminuir a carga horária um pouco, Uhum. né? E me cuidar para que a gente tenha uma velhice um pouco melhor, né, Kleber? Porque meu sonho agora é isso, é envelhecer com qualidade de vida, né? Porque Se não é fácil. aposentar com qualidade de vida. É porque é muito ruim você ver algumas pessoas que se aposentam e E a depois ficam aposentadoria vai doentes. toda no remédio, né? Exatamente. Então, Então, evitar assim, isso. evitar isso, tentar diminuir um pouco essa carga que eu tenho muito negativa das coisas, muito pessimista, muito ansiosa. Eu tô pensando nisso agora para esse ano de 2025 dar uma É um amenizada nas projeto. coisas, né? A gente precisa cuidar da É, gente, né? sim. Porque o corpo, né? A gente precisa desse corpo aqui. E eu senti muito a diferença, sabe, Kleber? Assim, a gente engorda muito quando a gente vai ficando mais velho. E se você não faz uma atividade, você não consegue nem andar mais. Daqui a pouco você está sem conseguir se locomover. E é muito ruim isso, Aí vem a né? dependência dos outros, aí pior ainda. Exatamente, exatamente. Uma mensagem para os nossos ouvintes. Ai, que a gente tem um ano aí maravilhoso de muita, muito, muito dinheiro, porque tá difícil, né? Nossa vida tá ficando cada dia mais. Eu penso até nesse calor que a gente está Uhum. sentindo, né? Outro dia eu vi uma professora da minha escola, ela falou, só vai piorar, Dulce, porque então que a gente tenha um mundo melhor, sabe? Assim, porque que eu ainda tenho meu filho com 14 anos, né? Vai fazer 14. Então eu desejo para ele que ele tenha um mundo melhor, onde as pessoas sejam melhores, né, Kleber? A gente vê hoje também a humanidade muito sem amor um pelo outro, muito sem, né? Você vê, eu vi O carinho pelo próximo, aquela né? última briga de trânsito, são coisas desnecessárias que você pode resolver, porque um bem material, tudo bem, mas você pode resolver na conversa, né? Você não precisa matar o outro, tirar uma arma. Então, assim, a gente está vivendo um mundo muito complicado, né? Então, eu me preocupo muito com o que vai ficar para o meu filho, para os outros, para os nossos alunos, que têm mais Nossos ou menos alunos. a mesma idade, né? Então, que eles tenham também um mundo melhor, né? Um mundo com menos essa violência, com menos essa falta de amor. As pessoas não enxergam, tem que começar a enxergar o outro também. É o que eu falei. Uhum. Às vezes, se colocar um pouquinho no lugar do outro, não faz mal, só faz bem, Só faz bem né? para o outro e E para a pra gente, gente, exatamente. né? Muito bem. Agora para a gente vamos caminhando aqui para o nosso fecho. Dentro desse cubinho, tenho várias frases. Queria que você separasse, sim, 2, 3 frases e comentasse um Tá, pouquinho. vamos lá, deixa eu ver. Essa aqui, ótimo. Nunca foi sorte, sempre foi Deus. Eu acho que Deus precisa estar mais presente dentro da vida da gente, Uhum. independente da sua religião. Eu acho que a gente precisa ter mais amor. E é o que eu falei, o amor ao próximo está dentro dos princípios que Deus nos ensina, né? Então, esse amor mesmo ao próximo, se colocar na condição do outro, né? Certo. Comece, recomece, permita. Se isso for eu da minha vida, eu fiz isso também. Eu muitas vezes recomecei. Uhum. A gente tem que, às vezes, né, a gente cai, mas não é para desistir. Eu acho que a gente não pode desistir. Eu É, mesmo, se eu tivesse desistido, né? é o fato de você mudar de cidade, né? Mudar tudo, né? Mudei tudo e mudei profissionalmente também, completamente de área. E até assim, eu tive um diretor que foi muito ruim para mim, sabe? Mas eu falo que eu gostaria de um dia encontrar com ele e falar: te agradeço, porque quando você me mandou embora daquela vez, foi um impulso para eu mudar totalmente a minha vida. Uhum. Então, talvez se ele não tivesse se me mandado embora, né? Sim. Eu não tivesse. Então, assim, às vezes as pessoas querem fazer algum, mas de repente elas estão até te colocando numa outra situação, né? Viva os seus sonhos, realmente. Vamos viver os sonhos, Viver do principalmente sonho. essa juventude, né? Eu vejo essa juventude muito sem sonho, sem perspectiva. Precisa ter uma Uhum. perspectiva. E não é porque você tem 12, 13, 14, 15, 20 anos. Você precisa galgar as coisas, você precisa ambicionar algumas coisas. E hoje eles estão meio, né, assim, são muito
não tem aquela ambição de nada mais, está muito Sim. imediatista, é hoje só. Não, não é hoje. Tudo É, bem, você tem que viver eu hoje. sempre percebi no jovem nenhuma preocupação com o futuro. O futuro, para eles, Para não ele não existe. existe, né? Só que atualmente está, além desse futuro não estar próximo para eles, eles não imaginam nada, nada, É. Não né? pensam numa profissão, né, Kleber? Não Nada. pensam No que o bem pai e ao a mãe. próximo, né? Exatamente. Que tudo que ele fizer reverte ali na própria família, reverte Exatamente. nele mesmo. Não E, tem essa preocupação. e é necessário isso, que o jovem tenha um plano mesmo, né? Um projeto. Não viva só na dependência do pai e da mãe, né? Porque eles parecem que eles acham que o mundo se resume ali à casa. E não é Uhum. isso, o mundo precisa ser mais, Até a né? própria questão do celular agora, né? É, Caiu o mundo para eles, né? Eles só pensam nisso, é. né? Dentro do Fundamental 1, eu acredito que não é nem tanto, Não, né? a gente tem muito pouco problema quanto a Mas isso. dentro do Fundamental 2, ensino médio, tem aluno que, ai, não vou para a escola porque não pode levar o celular. É. É um grau de Então, dependência é, e uma dependência que é uma tecnologia que não é usada muitas uhum, vezes para as coisas boas ou para uma melhora intelectual. Não, não. é uma, né? É uma intriga, uma situação que eles É, querem divulgar que vai trazer outras situações desconfortáveis, exato. né? Então, realmente é bem É bem preocupante. preocupante, né? E a gente realmente, nos primeiros ao quinto, você tem já começa no quarto e quinto, até alguns grupos de WhatsApp. Outro dia mesmo eu fui lá numa sala e conversei com ele. Falei, a internet é uma terra sem lei. A partir do momento que você lança coisas, às vezes você não consegue mais que isso retome. Você acha que Uhum, isso vai ficar só ali no seu grupo, e isso toma uma proporção muito grande, é, né? Então a gente tenta muito conscientizar isso, mas é muito difícil, né, Cleber? Porque isso foge da alçada da escola, sim. né? E às vezes respinga dentro da escola. Um dia eu tive uma mãe chorando, porque a menina tinha criado um perfil e estava ameaçando, sexto ano, Nossa. ameaçando a outra. E você percebe que as ameaças que ela estava fazendo, ela não estava tendo a dimensão daquelas ameaças, Uhum, sabe? E a mãe veio, eu tive que chamar a mãe e falar: olha, eu acho que o perfil foi ela que criou, porque dava para você ver o final do e-mail, assim. E a mãe foi muito educada e falou para mim: olha, eu vou em casa, porque eu não entendo muito dessa parte de tecnologia, eu vou conversar com algumas pessoas e volto aqui. Ou tô chorando, sabe? Então, por isso que eu falo. uhum, E então, assim, a criança, né? Porque ainda é uma criança, não estava tendo a dimensão daquilo que. E aquilo afetou a família dela, afetou a família da outra criança que estava preocupada com aquelas sim. ameaças, porque não sabia de onde tinham. Não sabia que tinha partido de uma criança de 12 anos. Podia vir de uma outra pessoa. Uhum. Então, olha como é um mundo. Eles não percebem Não, essa dimensão toda que pode se tornar. que pode. Então, tá um momento muito difícil. Eu imagino para vocês como, como não deve estar difícil. E imagino que era uma coisa que deveria ter sido feita mesmo. E eu concordo, porque o celular tomou uma proporção que você não consegue mais dar a aula, né? Sim. Mas, Bom, a gente está chegando aqui ao finalzinho, né? Deixa o seu recado, olha para essa câmera aqui e deixa um recado assim mais pessoal da professora Dulce para os seus colegas, para os colega, seus amigos ali de escola, de profissão, até então, para os seus alunos que te que acompanharam me durante esses acompanharam. anos. Olha, gente, eu fui e sou muito feliz sendo professora. Não me arrependo em nenhum momento de ter me Uhum, transformado em professora. Sou feliz, agradeço pelos amigos que eu tive da educação. Foram muitos, são muitos. Tenho amigos aí de longa data, amigos que eu consegui fazer, né, nesses anos, amigos muito importantes para mim. E que assim, que eu vou continuar tenho mais uns 8 anos aí de trabalho ainda, e eu espero nesses 8 anos ainda transformar algumas pessoas. E eu acredito ainda na educação, acredito muito ainda. E acredito que é a só por gente ela que a precisa, gente né? consegue
alcançar a nossa, né, a nossa felicidade, assim, principalmente na parte profissional, né? Você tendo uma profissão, você conseguindo se formar é algo muito importante. E o professor vai fazer parte dessa Sim. vida sua, né? E nós estamos aqui Exatamente. E você fazendo sempre essa lembra de algum troca. professor que fez da sua Sim, vida alguma coisa. É a única profissão. Médico você não vai lembrar, dentista, mas o professor você se lembra. o médico você só vai nele quando você tá com dor, Exatamente, passando né? mal. Mas você nem Né? quer, às vezes você nem quer encontrar com ele. O professor, isso acho que foi eu não sei se foi o Karnal ou o Cortella que falou que você é a única profissão que atravessa a rua para ir cumprimentar você. E muitas das vezes você, né, quando sorri para você, um adulto já, e que às vezes a gente não vai lembrar, né, gente, de todo mundo, porque são muitos alunos que passaram por nós. Mas é muito importante isso para a gente. Então, e acreditar que ainda é possível a educação dar certo nesse país, né? Sim. Vamos confiantes. Vamos confiantes ainda. Hoje e sempre. Hoje sempre. Bom, e você que chegou até aqui, né, nesse finalzinho com a gente, obrigado, Dulce. Obrigada, Tá? Cléber. A Foi um gente vai prazer estar vir com aqui, você. sim. Quem sabe a gente volta aí a falar de mais um Tá pouquinho, né? bom, tá bom, Deixe prazer. seu comentário, não deixe de se inscrever no canal, deixar o seu like, ajudar a gente aí a crescer, né? E a partir daí a gente vai fazendo novos vídeos, né? Seguir a gente nas redes sociais também é importante para conhecer o nosso conteúdo e dar ideias aí até do que a gente pode falar e conversar, convidar outras pessoas, Sim. né? É isso aí. Obrigado, tá? Até a próxima. Tchau. Tchau.